Boa tarde, estamos mais uma vez aqui com vocês para essa tarde maravilhosa, com novos convidados para falar sobre qualidade. E já vejo que Paulo está aqui em primeiro lugar. Hoje a Nelma não está, porque ela hoje está do outro lado, né? Senão tenho certeza que ela seria uma das primeiras a começar com a gente. Muito obrigada, viu, Paulo? E eu sei que tem mais pessoas também que estão nos acompanhando. E eu gostaria de pedir para vocês que estão nos acompanhando, que escrevam um oi, diga de onde vocês estão. Estou curiosa para saber quais as localidades que nós estamos alcançando. Então, muito obrigada. Mais uma vez, uma boa tarde a todos vocês. Eu sou Lélia, eu sou enfermeira, eu sou mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Enfermagem da USP São Paulo e, atualmente, eu sou diretora da Doutrina Educação e Saúde. A Doutrina Educação e Saúde é uma empresa responsável de levar o melhor conteúdo a todos os profissionais. E a ideia é que quem está dentro de uma instituição já recebe, a gente imagina, mas quem esteja também fora das instituições possa receber informações qualificadas. Esse é o papel da doutrina. E eu estou vendo que as pessoas já estão atendendo, o André Portugal, boa tarde, está no YouTube, o Luiz Ivan, muito obrigada, Luiz Ivan, pela sua presença. Marina está falando que ela é Brasil, isso aí, o André Portugal está em São Paulo, o Paulo Diadema, o Luiz Ivan, capital São Paulo. Vão dizendo para a gente aí de onde vocês estão nos acompanhando. Nós queremos saber também, porque é uma forma de fazer com que vocês também participem. Olá, Ana Paula, tudo bem? Nós temos já o nosso time aqui, que sempre nos acompanha nessas lives. Eu queria falar aqueles recadinhos de sempre, dizer que nós estamos no Facebook, nós também estamos no YouTube. E se porventura você tiver algum colega que está lá no Instagram, avise a ele que vá na bio e clique, porque vai levar direto para o YouTube, tá bom? Então, Ana Paula, boa tarde, Cleiton, boa tarde, Daniela, boa tarde a todos. Daniela está falando de São Paulo, capital. Inês Gato, veja bem, quem conhece Inês Gato, né? Super farmacêutica, muito prazer, Inês, de estar aqui com a gente. Avisa aos colegas que nós teremos uma tarde bem interessante, falando de qualidade, sob o ponto de vista do farmacêutico, do enfermeiro, do biomédico também, né? Maria de Lourdes, muito prazer estar com você. Kátia está em Calgary, Canadá. Olha só que espetáculo. Então, temos pessoas não só do Brasil, mas também de fora do Brasil, né? Então, eu queria também pedir para vocês, já colocamos aí desde o início uma pesquisa de satisfação. Ai, peraí, temos também de Angola, Ana Maria Pascoal de Angola. Nossa, que espetáculo! Já estamos no terceiro continente, que coisa maravilhosa. Muito prazer, viu, Angola? Vocês todos que estão aí, é muito bom estar sabendo que nós estamos aí, tá bom? A Carla Carvalho está falando aqui, já, minha querida, estou aqui assistindo, parabéns, Carla, ela está falando aqui para todos, muito obrigada, viu, Carla? Então, nós colocamos uma pesquisa de satisfação, nós queremos que você, por favor, escreva, responda a nossa pesquisa de satisfação, porque nós queremos melhorar a cada vez mais. E também que vocês coloquem as suas perguntas, vocês coloquem seus questionamentos, porque esse momento é muito importante, tá bom? A Ana Paula está falando de Campinas, a Maria de Lourdes está dizendo muito orgulho em te ver, Rose, e agora começa as manifestações. Perfeito, hein, gente? Fã-clube, se organize aí. E uma coisa também que eu queria pedir, quando o colega fizer uma pergunta ou qualquer questionamento, se vocês puderem, curta o questionamento das pessoas, curta as perguntas que nós queremos responder a todos vocês, tá bom? Tá aí a pesquisa de satisfação, é somente clicar no link. Bom, já aquecemos, então eu vou convidar e agradecer a todos vocês que estão aí e convidar
para palestrar com a gente a Nelma Lúcia Davis. A Nelma é enfermeira, ela é especialista em informática em saúde pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ela tem MBA em qualidade e acreditação hospitalar, e também ela tem formação em consultoria em serviço de saúde pelo Instituto para Excelência em Saúde, o IBS. Ela tem formação em avaliadora da qualidade pela Organização Nacional de Acreditação. Atualmente, ela é consultora em serviço de saúde em Angola, o país onde ela morou por 6 anos e atuou como assessora do Instituto Nacional de Luta contra a AIDS, no Programa Nacional de AIDS. Ela também atuou como consultora no Instituto Nacional de Emergência Médica, o INEMA, e no Escritório de Qualidade e Gestão de Risco, hoje conhecido como Segurança e Saúde. Nelma, muito obrigada por sua participação. Estamos ansiosos para saber como anda essa questão de qualidade em Angola. Muito obrigada. A outra convidada é a Marisa Iuruko Itonaga. A Marisa Iurico, ela é farmacêutica pelo Oswaldo Cruz e ela também é graduada em engenharia química. Olha, agora eu começo a entender muitas questões, né, Marisa? Formada em engenharia química também. Ela tem várias especializações, e dentre elas ela tem farmácia hospitalar e introdução à farmácia clínica, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP São Paulo. Ela tem especialização em administração hospitalar pela FGV. Ela tem especialização em oncologia multiprofissional pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Ela tem farmácia em oncologia pela Sobrafo e, atualmente, ela está cursando MBA em gestão em saúde. Muito obrigada pela sua participação, tá, Marisa? Muito bom ter você aqui conosco. E a nossa convidada também é a Rosimara Miranda. Rose, apesar da gente achar que ela é enfermeira, ela não é enfermeira. Eu digo isso, gente, porque eu tive a honra de trabalhar com Rose no Hospital Israelita Albert Einstein, e a primeira vez que eu a vi, eu pensei, é uma enfermeira? Não, ela não é enfermeira, tá? Ela é biomédica, ela tem MBA em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e também MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E, atualmente, a Rose é consultora da qualidade e segurança do Instituto Israelita de Responsabilidade Social, Einstein. Rose, muito obrigada pela sua participação. Enquanto todos estão chegando e avisando aos seus colegas, eu vou começar perguntando para a Rose sobre como a Rose vê qual a importância de instituir a gestão de qualidade em uma instituição de saúde. Essa pergunta que eu elaborei para fazer a Rose é para tentar responder uma série de questões que existem. As pessoas costumam dizer assim, qualidade é performance, qualidade é só para receber certificação. Então, acho que tem alguma coisa aí além disso, que não é somente isso. Então, Rose, conte para a gente qual a importância de instituir a gestão de qualidade em uma instituição de saúde. E lembrando, para você ligar o seu microfone e nos responder. Tá bom, Rose? Obrigada a todos, obrigado, Lélia, em especial, pelo time também que está aqui. A gestão da qualidade em saúde, ela fortalece a gestão, porque hoje o hospital ele tem um caráter de uma empresa, ele não é uma assistência à saúde somente, né? Esse hospital ele precisa ter uma estrutura para se manter, pensando assim como empresa em padrão de processos, em atividades, pessoas capacitadas, um recurso para as nossas atividades. E para o hospital, que passou a ser uma grande empresa também, passa a ser de grande importância para a gente poder ofertar melhor segurança para o paciente. A qualidade, a segurança só existe se tiver qualidade. Se você falar, eu tenho segurança, mas eu não tenho uma estrutura padronizada e pessoas capacitadas e recursos mínimos para poder ofertar a qualidade, você não teria segurança.
E essa segurança não é somente para o paciente, ela é a segurança também para o profissional. O paciente busca saúde e nós temos que ter profissionais saudáveis para atender a saúde. Ele busca o melhor trabalho, o profissional se especializa para poder ofertar o melhor trabalho. Nós buscamos produtos que tenham qualidade mínima para poder atender uma atividade, isso gera também uma redução de custos, muitas vezes um benefício para o mercado, gerando a segurança para o paciente, e se o profissional trabalha com recurso bom também, ele também se sente seguro. Então, a importância para a instituição preserva a sua sustentabilidade financeira, a sua sustentabilidade ambiental, a sua sustentabilidade do time que contempla dentro dessa estrutura. Muito obrigada, Rose. É muito interessante. Você tocou um assunto aí que é economia. Depois eu vou pegar de volta essa questão, porque eu tive o privilégio de trabalhar por 25 anos no Hospital Israelita Albert Einstein. Para mim, o que eu aprendi é que qualidade é o ar que a gente respira. E nem sempre isso é observado de uma forma geral com tanta facilidade. E uma vez que eu vivi numa instituição que respira a qualidade, qualquer lugar que eu vou em busca disso. E você falou em despesas, em custo, redução. Depois eu quero que você fale mais um pouco sobre isso. Mas agora eu gostaria que a Nelma falasse para a gente qual é a sua experiência com qualidade em Angola. Por que essa pergunta para a Nelma? Antes de começar essa live aqui, nós somos lá no Instagram, e eu perguntei para a Rose o que era qualidade, né? E ela fez uma definição muito boa. Depois vão lá, por favor, curtam esse vídeo curto que nós colocamos lá. E agora eu gostaria de saber, Nelma, qual é a sua experiência com qualidade em Angola? Por que essa pergunta? Porque Nelma é brasileira e eu também tive o privilégio de trabalhar com Nelma no Hospital Israelita Albert Einstein. Então, agora que Nelma presta um serviço em Angola, eu queria saber, Nelma, qual é a sua experiência? Lembre de ligar o seu microfone e contar para a gente a sua experiência em Angola. Muito obrigada, viu, Nelma? Obrigada, Lélia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite por estar aqui nessa live, participando dessa live, parabenizar a Doutrina por essa iniciativa e dizer também que é uma honra estar junto com a Marisa e a Rose na mesma live. É muito enriquecedor para mim. Bom, a minha trajetória em Angola, né, na verdade, começou em 2008, há 12 anos atrás, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto de Luta contra a SIDA. E naquela época, o nosso foco como assessor, como a equipe da assessoria, já tinha um foco de trabalhar as questões da qualidade, de inserir, na verdade, esses conceitos, né, de estar trilhando esse caminho. Então, nós trabalhávamos em ter a organização de processos, a desenho de fluxos, e também na questão do levantamento de dados junto do programa. Então, nós atuávamos como assessores na implantação e na supervisão do programa, com foco exatamente de trabalhar essa organização, focando as questões da qualidade. Enfrentamos ali naquele momento, naquela altura, vários desafios, né, que a gente vai comentar depois, os desafios, mas que os impactos, esses desafios, têm um impacto muito grande na nossa atuação. Então, digamos assim, a ideia, a proposta era inserir esses conceitos, né, envolver as pessoas nesses conceitos e colocar alguns padrões de práticas já estabelecidos, já desenhados no mundo e principalmente assim em algumas culturas semelhantes à do país, como o Brasil, Portugal, para que as pessoas entendessem um pouco dos conceitos do que é qualidade. Obviamente, a gente, como até a Rose colocou, e como a minha experiência do Einstein trouxe isso, a gente respira a qualidade, porém, naquele momento, a qualidade na sua totalidade não era possível aplicar. Porém, a gente sempre
mantinha as diretrizes, né, o foco do que desenham, que é a Organização Mundial da Saúde, principalmente nas questões que envolvem o paciente. A seguir, eu fui atuar no INEMA, onde também nós tínhamos um foco da qualidade, que a ideia era fazer o treinamento com capacitações, com desenho de fluxos, com descrição de processos, envolvendo sempre os profissionais. Naquela altura, treinamos foi proporcionado um refrescamento para 200 funcionários, entre eles médicos, enfermeiros, policiais militares e corpo de bombeiro, introduzindo essa questão do conceito de boas práticas em modelos já estabelecidos, por exemplo, a CLS, o trauma, na questão do treinamento do pré-hospitalar. E ali, a gente já, como a gente sempre comentava, nós já plantávamos uma sementinha da questão da qualidade para que esses profissionais pudessem buscar essas informações e instigá-los a ter um pensamento crítico, a busca do conhecimento, o que é qualidade, como trabalhar a qualidade, e dentro da realidade local, onde a gente tem vários desafios na questão da infraestrutura, da locomoção, enfim. Então, isso já atuávamos com esse foco, sabendo sempre que não dá para pegar um modelo já existente em outro país, né, copiar e colar, não dá para introduzirmos todos os conceitos, mas a base nós procurávamos sempre estar semeando. E a seguir eu fui fazer parte da clínica multiperfil, que é onde eu fui integrar ali a equipe da qualidade que já existia, onde também já existia ali alguns padrões de práticas já estabelecidos, um modelo já a ser seguido, e alguns conceitos na questão de como trabalhar a segurança do paciente, seguindo as 6 metas internacionais. Como a Rose também citou, não dá para falar de segurança sem você ter qualidade, e aí nós enfrentamos algumas barreiras em estar atuando, né, em estar atuando na gestão da qualidade, na gestão de segurança de risco, por questões de que o entendimento de qualidade, ele é opcional, não uma necessidade. Então, alguns gestores entendiam essa preocupação da qualidade ser uma necessidade, e daí, seguida da qualidade, você inserir outros padrões, como a segurança do paciente, e entre outros. Então, esses desafios eram diários. Nós tínhamos, digamos assim, desafios, questões relacionadas à comunicação, porque a qualidade, ela precisa ter uma... Nelma, não conte ainda os desafios, porque nós queremos saber, porque você falou muita coisa importante, Nelma. Uma das coisas que eu até anotei aqui foi: não dá para copiar e colar. E eu entendo que essa percepção sua valiosíssima é em qualquer lugar, né? Eu não posso copiar o que eu aprendi no Einstein exatamente, por exemplo, em uma clínica de oncologia que não é um hospital, né? Que é uma parte dela. Então, muito boa. Nelma, segure aí, que eu quero saber dos desafios, mas segure aí, que as perguntas estão chegando, vamos responder a todos vocês, mas agora eu quero passar para Marisa. Marisa, eu gostaria muito que você contasse, Marisa Itonaga, qual é a sua experiência em gestão de qualidade na farmácia de quimioterapia. A todos vocês que estão perguntando, fiquem tranquilos que nós vamos voltar. Assim que eu terminar essa rodada, agora eu já vou colocar para vocês. Então, Marisa, desculpe, qual é a sua experiência em gestão de qualidade na farmácia de quimioterapia? Muito obrigada, Marisa. Oi, boa tarde, Lélia, Nelma, Rose, todo mundo que está nos ouvindo nessa live, né? Muito boa tarde. Antes mesmo de falar sobre a gestão, né, da qualidade em farmácia de quimioterapia, eu acho que eu tive um histórico bem interessante, desde os primórdios, né, da nossa carreira na farmácia. Então, se eu for... E é engraçado que a gente, às vezes, não tem essa percepção
de que a gente trabalha com a qualidade, né? Essa concepção eu tive um pouco mais tarde dentro da minha carreira, né? Então, eu comecei a ver a qualidade como um processo de organização, né? Então, quando você entra num setor de saúde, no meu caso, muito específico na farmácia, não só de oncologia, mas de farmácia hospitalar, a gente percebe que nas unidades que nós adentrávamos, que tinha uma organização muito boa, ele tinha documentos, né, procedimentos descritos, muito bem descritos, e que isso coexistia com a prática do nosso dia a dia. Então, isso ajudou muito na nossa experiência enquanto estudante, enquanto farmacêutica hospitalar, e durante toda a nossa carreira, a juntar toda essa bagagem e fazer, então, essa gestão. Então, eu tive tive fases, né, momentos diferentes da minha carreira em que eu tive contato com os processos da qualidade, mas nem sempre muito bem desenhados no nosso dia a dia, mas que existiam, né? Então, dentro da farmácia de quimioterapia, a gente às vezes não tinha nem noção do quanto de processos que existem dentro da farmácia, né? É um rol quando você pega assim, né, detalhadamente cada passo que a gente dá na farmácia, a gente observa tantos detalhes e que precisam ser olhados com carinho, né, porque você vai atender o paciente lá no final da ponta. Então, essa minha experiência, acho que é de longa data, né, não só da quimioterapia, mas também da farmácia hospitalar como um todo. E essa experiência a gente teve no dia a dia mesmo, né, e antes mesmo da gente pensar em certificação. A gente já fazia qualidade sem saber que fazia qualidade. Então, muito mais tarde que a gente foi em busca, né, do selo de qualidade, e aí a gente teve realmente a introdução de uma consultoria externa que nos ajudou nessa demanda para justamente alinhar, né, implementar o que não existia, né, e olhar aquilo que existia, mas nós não dávamos a mínima bola, né, para esse processo tão importante, né. Então, foi um momento muito intenso, podemos assim dizer, né, porque a gente aprendeu a ter prazos, a gente aprendeu a ter metas, e tudo isso fez com que a gente conseguisse fazer a gestão dentro da farmácia. Em todos os processos, desde a parte assistencial, técnica, clínica, que é um grande desafio até hoje, né, em muitas instituições, mas ela fez com que a gente crescesse profissionalmente também. Eu acho que foi um marco para mim, né, como profissional, porque eu busco sempre melhorar aquilo que já estava ótimo, mas sempre pode ser melhorado, né. Então, foi um momento muito grato e, inclusive, a gente não tinha nem as pessoas específicas da qualidade, foi uma das implementações que a gente teve que fazer lá no futuro, quando a gente pensou em buscar essa questão não só, né, da certificação, né, mas a gente já melhorar, na verdade, a qualidade que a gente sempre vem buscando, não só na farmácia, mas na instituição como um todo. Muito obrigada, Marisa. É muito importante isso, e é muito engraçado. Eu não gostaria de chamar aqui hoje os doutores PhDs em qualidade. Eu gostaria de chamar as pessoas que têm uma grande experiência em qualidade, mas aquelas pessoas como a Marisa, que faz qualidade e não sabe que está fazendo qualidade. Interessante isso que você falou, né, Marisa? Muito, muito importante. E aí, baseado nisso, eu quero colocar aqui um comentário do Paulo, que é o seguinte: uma das principais categorias do PDCA, processo de melhoria contínua na área de saúde, deve ser levada a sério pelos gestores, é fato.
Eu queria que a Rose fizesse um comentário sobre isso, inclusive falar assim, parece que tem alguma letrinha a mais aí nesse PDCA, né? Você poderia comentar, Rose, essa explanação que o Paulo, como sempre, contribuiu para a nossa live agora de tarde? Bom, em relação à melhoria de forma geral, hoje a gente tem o PDCA também, né, que foi essa mudança do conceito do PDCA, mas quando a gente fala de melhoria, eu sempre falo que existem várias ferramentas de gestão de melhoria dentro da qualidade, e ela precisa ter um olhar do que você sabe fazer. Se é um PDCA, que é planejar, realizar, avaliar e decidir o que vai acontecer, ou se é um PDSA, que você trata como estudar aquele resultado. Eu acho que o PDSA que a gente traz hoje, dentro desse modelo mais rápido de execução e também de estudo, ele também é muito bom. Em relação à melhoria, até com os projetos Lean Six Sigma, que hoje na saúde eles são muito praticados, né? A melhor ferramenta de qualidade para se trabalhar é aquela que você sabe trabalhar bem com ela. Esse foi o grande aprendizado que eu trouxe da minha experiência. Eu posso trabalhar numa instituição pública ou privada, de acordo com o que eu conseguir extrair de melhor daquela ferramenta, a melhoria ela vai acontecer. E ela é dependente de muitas pessoas. O que esses conceitos de melhoria eles mostram? E quando você realiza uma melhoria, você tem várias áreas envolvidas, né? Aqui a gente está falando da estrutura da assistência, da estrutura farmacêutica, desde uma engenharia clínica, e a própria alta liderança, né? Que vai, muitas vezes, disponibilizar o recurso para que tudo isso aconteça. Então, quando a gente fala de melhoria, eu acho que o mais importante de tudo isso é a gente saber como trabalhar com a ferramenta, né? Então, pode ser um PDSA, pode ser um PDCA, como pode ser simplesmente um 5W, 2Hs, 3Hs, o que a instituição conseguir fazer de melhor. Acho que seria isso. Muito obrigada, Rose. Eu sou da época somente do PDCA. Agora temos o PDSA. Veja bem a responsabilidade. Não podemos parar de estudar. Nunca. Se pararmos, vão passar por cima da gente e a gente vai ficar desinformado. E essa é a missão da doutrina Educação em Saúde, é trazer as pessoas com esse conhecimento diferenciado para que a gente possa, de fato, transpor os muros, porque nós não estamos dentro do Einstein para poder ouvir a Rose falando isso. Nós não estamos trabalhando com Nelma em Angola para ouvir isso, não temos o privilégio de estar com Marisa. Então, é essa a ideia que nós temos aqui hoje para poder disseminar esse conhecimento. Muito obrigada, Rose. E eu gostaria de passar agora, de novo, um outro comentário, que na verdade é uma pergunta de Paulo, e tem várias outras perguntas. Por favor, comentem, façam suas perguntas, que nós vamos colocar aqui para responder. E o que não for possível responder hoje, todos os palestrantes responderão posteriormente. Então, a pergunta agora é para a Nelma. Como você mensura a qualidade na instituição que você atua? Nelma, você pode contar isso para a gente? Eu acho que o que ele está falando aqui tem muito a ver com o que algumas pessoas já colocaram, e eu vou colocar daqui a pouco, que são os indicadores, né? Você pode fazer algum comentário? Não precisa entrar no detalhe, porque o tempo nosso é limitado, estamos ao vivo, então nós precisamos dar ideias e depois a gente conversa mais nos bastidores. Conta para a gente, Nelma. Com certeza, Lélia. A princípio, como eu comentei, nós estamos ainda em Angola trilhando essas questões da qualidade. Então, em algumas instituições, a gente tem alguns indicadores, eles são muito simples, e algumas instituições, por exemplo, na última instituição da qual eu trabalhei, nós tínhamos indicadores assistenciais, que são indicadores de queda, de úlcera de pressão, a broncoaspiração, flebite, anafilaxia, entre outros. E indicadores gerenciais, também nós trabalhávamos com uma base, né, já informatizada,
Então, assim, nessa clínica, praticamente era um modelo para o país. Existem outras instituições também que já estão atuando com coleta de indicadores. Nós, como eu comentei anteriormente, nós focamos também nas 6 metas internacionais de segurança do paciente, onde nós fazíamos a verificação desses indicadores mensalmente. Esses indicadores, eles eram apresentados para o Comitê de Segurança do Paciente 2 vezes ao mês, onde ali nós compilávamos esses dados, né, número de quedas, quais foram as medidas que foram implementadas, e como a Rose até citou, a gente utilizava algumas as ferramentas da qualidade para trabalhar esses eventos, e daí ter um panorama, digamos, dentro da nossa realidade, um panorama do que estava ocorrendo ali dentro da instituição, quais seriam as barreiras que poderíamos implementar, e envolvíamos todos os profissionais para entender como funcionavam essas questões de indicadores, eles tanto na questão gerencial quanto na assistência. Então, nós trabalhávamos basicamente os indicadores, digamos assim, de uma forma mais simples. O diagrama de Ishikawa, nós utilizávamos de uma forma mais simples também, para que houvesse um entendimento, para que houvesse um ponto de partida para que esses profissionais envolvessem na coleta dessas informações. E o protocolo de Londres, a gente trabalhava já numa instância, digamos assim, com eventos adversos graves, um óbito, daí a gente media, tinha uma visão geral também da qualidade. Outro ponto que nós trabalhávamos bastante também nós temos o que chama o gabinete do utente, que seria as reclamações ou a percepção do usuário. Então, nós trabalhávamos também esses dados. Não sei se respondi a pergunta. Muito obrigada, gostei muito da sua colocação. Eu queria só fazer um complemento, quando você fala do Ishikawa, que é a espinha de peixe, né? Parece uma coisa muito tranquila, né? Especialmente para quem sabe, né? Porque, às vezes, quando nós usamos a espinha de peixe para fazer um brainstorm e entender, de fato, onde a gente vai aplicar maior energia, se esse conhecimento não estiver primariamente inserido na mente das pessoas, vai ficar só um desenho bonito de espinha de peixe. E vai ficar também uma perda de energia, que eu chamo de desperdício, que a gente aprende isso no Lean Six Sigma, de desenhar a espinha de peixe mais bonita. E, na verdade, a espinha de peixe, ela precisa responder, né? Então, a gente vai pegar lá o problema principal e vai ver os que têm impacto naquele problema, naquela oportunidade, né? Então, é muito bom, né, Nelma, você trazer essa informação para a gente, muito obrigada. E agora, no meio de várias perguntas que estão aparecendo aqui, eu queria colocar algumas informações que estão sendo colocadas aqui, chamar a atenção da Roseane Vanderlei, que ela diz o seguinte: a Marisa tem uma visão administrativa muito boa e é extremamente prática no desempenho de suas atividades. Olha aí, viu, Marisa? E ela também diz que a equipe multidisciplinar, quando trabalha em equipe, certamente o resultado é fantástico. Olha, Roseane, eu concordo plenamente, agradeço o seu comentário, e é por isso que nós estamos com as diversas categorias profissionais aqui. Eu não acredito em apenas um profissional atuando para que se obtenha um resultado positivo em todas as informações. É muito importante, de fato, que a gente tenha a equipe multidisciplinar junta, atuando. Muito obrigada, viu, Rosiane? Você realmente trouxe uma informação muito importante para a gente. Muito obrigada. A Fátima Tomazini, ela fala: qualidade, em primeiro lugar, começa dentro de cada profissional, quando ele quer sempre ser o melhor. Primeiro passo. É muito importante, Fátima, e é uma coisa engraçada. Quando eu fiz meu curso de Lean Six Sigma, que eu fui Green Belt, eu disse, olha, a partir desse curso eu não vou ser mais a mesma pessoa, e não sou mesmo. Percebam, pessoas que trabalham em qualidade, geralmente, como é que vocês chamam essas pessoas? Escrevam aí. Como é que vocês escrevem? Eu não vou nem falar. Quando tem alguém que fica ali perseguindo a qualidade, essa é a palavra,
Qual é o título que a gente dá para essas pessoas nos bastidores? A gente geralmente não diz na cara dela. A gente diz, lá vem... Pode colocar aí esses nomezinhos que a gente diz, mas deixa bonitinho, tá? Deixa bonitinho, mas é só para a gente dizer assim que realmente qualidade, às vezes a gente não faz isso que a Fátima está dizendo, né? Então, só para a gente lembrar. Isso tudo vou trazer a pergunta do Luiz Ivan, que ele é farmacêutico, coordenador no Instituto do Câncer de São Paulo, que já esteve conosco, que estará novamente. Ele faz uma pergunta para Marisa. Ele fala o seguinte: quais são os indicadores que você utiliza para monitorar a qualidade de serviço da farmácia de quimioterapia? Excelente pergunta. Marisa, você consegue responder para Luiz Ivan esse questionamento? Oi, Luiz, tudo bem? Nós utilizamos vários indicadores, né? A gente pode dizer que são indicadores quantitativos, mas também os de qualidade, que você perguntou, né? E esses indicadores de qualidade, os principais que nós sempre mensuramos e que temos que dar destaque, são as avaliações, por exemplo, das prescrições médicas que chegam para a gente, né? Dentro dessa avaliação das prescrições médicas, pode ou não gerar uma intervenção farmacêutica, né? E é interessante porque quando a gente fala sobre intervenção, avaliação farmacêutica da prescrição médica, né? Não falamos só da parte quantitativa, que é o que a gente mensura quando você gera um indicador. Mas o importante é o que essa mensuração gera na minha qualidade do meu trabalho, da minha atividade como farmacêutica, né? E também da instituição. Então, muitas vezes, só fazendo um adendo, né, a essa pergunta, porque muitas vezes a gente implementa esse indicador nas farmácias de quimioterapia e ela é mensurada quantitativamente sem uma avaliação profunda do que aquele número significa para a instituição. Então, se eu tenho, por exemplo, uma intervenção farmacêutica onde eu consegui realizar uma intervenção de dose, uma dose que não era aquela dose que o paciente deveria tomar, né, porque, de repente, no ciclo anterior eu tive uma redução e ela não foi percebida no ciclo posterior, o que eu evitei nesse momento que essa dose errada chegasse ao paciente, né? Então, evitei um evento adverso grave. Então, essa percepção dos profissionais farmacêuticos é importante para demonstrar a importância dessa barreira de segurança que existe na farmácia, né? E muitas vezes fica apenas como uma mensuração numérica, e não é isso, existe uma possibilidade de não ocorrer aquele evento grave no paciente, né? E um outro indicador muito importante seria a mensuração também métrica, mas também de qualidade, que é as reações adversas, dependendo do seu grau de gravidade. Então, eu posso ter grau 1, 2, 3 ou 4, mas também não simplesmente notificar, porque eu tenho que notificar a Anvisa, né, no caso dos graus 3 e 4. Mas, o que eu posso, como profissional da saúde, intervir com essas reações que aconteceram e que podem impactar na qualidade de vida do paciente. Então, o que eu posso fazer para não chegar no grau 3 e 4? Né? Então, muitas vezes, o paciente tem reação grau 1 e 2 e eu só anoto, né? Notifico, deixo ali no meu canto e acompanho o paciente. Mas o acompanhar do paciente não é exatamente só essa mensuração, mas ele não chegar no 3 e 4, para ele não ter esse grau grave e impactar tanto no seu tratamento, né, que pode impactar também na progressão ou não da doença que ele tem, e também na qualidade de vida do paciente, né? Então, é importante a gente ter os indicadores e trabalhar em cima desses indicadores
como monitoramento de qualidade. Então, esses seriam os dois principais que eu diria para o Luiz que seria importante ter na nossa equipe de farmácia. Muito obrigada, Marisa, muito boa a sua resposta, e enquanto outras pessoas vão se animando, eu vou colocar aqui o que dá fazer live internacional. A Brenda fala que ela gostaria que fosse traduzido isso, imagino, para o idioma inglês, né? Brenda, we can speak in English. My English is so poor, so I only speak in Portuguese. Então, estou dizendo para a Brenda que meu inglês é muito ruim, desculpe, viu, gente? E que, no momento, ainda nós estamos pensando em fazer uma tradução, mas quem sabe em breve, né? Então, Brenda, continue aí, vai tentando, faz como a gente, aqui no Brasil, ou nos países de língua portuguesa, a gente assiste vídeo tudo em inglês, tentando captar as palavras. Então, vamos lá, Brenda, você vai conseguir, tente, nós vamos falar devagar, porque é assim que a gente faz, né? Quando a gente vai para algum evento que tem um americano falando, a gente reza que ele fale devagar para ficar mais entendimento, né? Então, vamos continuar. Então, Brenda, obrigada por sua participação. E eu queria trazer aqui para vocês um questionamento da Flávia Costa. Muito boa a sua pergunta, Flávia. Na oncologia, qual o indicador que não pode faltar? Quais são os essenciais? Essa pergunta dela, antes de vocês responderem, não sei se a Rose quer responder, mas eu queria contar uma história para vocês. A última atividade que eu exerci no Einstein, antes de ir para o ensino, foi a responsabilidade de monitorar e também de criar indicadores. E eu era responsável pelos indicadores da unidade de internação, do ambulatório de oncologia e do ambulatório de radioterapia. Como eu fazia? É impossível a gente dizer assim, olha, esses são os indicadores que vocês devem monitorar. Eu fazia reuniões periódicas com os responsáveis dessas áreas e, junto com ele, nós criamos e identificamos quais os indicadores que seriam importantes serem seguidos. Então, para que fossem criados esses indicadores, eu me reunia com as pessoas chaves, não somente os líderes, mas também com os liderados, e conhecia o processo. Então, quimioterapia, para mim, sempre foi tranquilo, porque era a minha área de atuação, unidade de internação um pouco menos, mas também eu conhecia. E aí a gente via, por exemplo, na quimioterapia, um indicador que eu acho fundamental de resultado de assistência na área da enfermagem, que também entra a farmácia, é o indicador de extravasamento, que nós vamos ter uma live aqui de novo sobre isso. Então, extravasamento de antineoplásicos vesicantes é um indicador fundamental, e que tem a ver com a farmácia, e tem que haver também com a enfermagem. Então, esse é um indicador que, para mim, é fundamental que ele exista na oncologia. Um outro indicador importantíssimo, e aí a radioterapia, é radiodermite, porque isso vai mensurar a condição de trabalho da sua unidade. Então, radiodermite era um outro indicador. O indicador para pacientes internados na unidade de oncologia, que não era muito diferente das demais áreas, era infecção de corrente sanguínea relacionada ao acesso vascular central. Esse era um outro indicador fundamental. E eu tinha, claro, um leque de indicadores que não eram fixos, que nós mudávamos a proporção em que nós íamos estabelecendo metas mais arrojadas, que a gente percebia que estava sob controle, a gente mudava. Mas essa era a minha experiência. Eu gostaria, Rose, se você gostaria de também fazer algum comentário e responder para a Flávia, que pergunta qual o indicador que não pode faltar na oncologia, que ela diz assim, o essencial. Você pode responder, Rose? Lélia, eu concordo com você em relação a esses indicadores que você citou. O que é importante, eu acho que para o indicador, porque ele é um número, ele representa um número para você daquela condição. Então, por exemplo, quando você for analisar um indicador, que esse é o objetivo de você ter um número que ele sirva para te mostrar alguma coisa. Se for só um número, ele não vai te servir de nada, ele não vai ter qualidade, ele não vai te gerar segurança. Então, o que é importante no indicador, mesmo que seja um indicador de extravasamento,
é a gente ter uma análise sistêmica do que isso pode ter gerado. Então, ele pode ter sido gerado por uma prática inadequada, pela condição do paciente ou outros fatores. Então, cada indicador, ou mais importante, eu concordo com você que cada área, ela tem que juntar os seus números, só que ele tem que conversar com outra área também, né? Então, quando nós vamos falar de farmácia, o resultado da administração de uma medicação, ele teve uma reação adversa, ele tem que ser discutido com o farmacêutico, com o médico, com o enfermeiro responsável, ele tem que ter uma avaliação multidisciplinar, não somente ser um indicador de uma reação, não ser somente um indicador de extravasamento. Todas as áreas devem ter números que mostrem o seu resultado, mas que sejam analisados de forma sistêmica. Aí sim você vai conseguir desencadear ações que nós chamamos de melhoria, para a gente poder adequar o processo e evitar que aquele número fuja do desejado, né? Então, ter o indicador, ele é um norteador do seu resultado. Então, é muito importante, mas ele não pode ser um número, ele tem que ter uma essência, ele tem que ter um desejo de ser analisado, né? E ele tem que servir para todo mundo. Às vezes a gente fala, o profissional a gente conversou com ele por causa do extravasamento. Mas será que o problema era aquele mesmo? Será que não merece a gente voltar e ver o que aconteceu? Usar as ferramentas de qualidade que a gente já aprendeu, ou um Chical, ou um PDCA, um brainstorming, o simples, ou alguma coisa mais robusta também. Então, é importante a gente ter esse olhar. O que o número pode me dizer, né?